E aí, beleza? Fred Charles Krueger ficou conhecido na cidade de Springwood por ser um sequestrador e assassino de inocentes, mas por falta de provas acabou solto pela polícia. No entanto, os pais e os moradores sabiam quem ele era e atearam fogo na fábrica onde ele trabalhava, mas antes de morrer fez um pacto com o demônio dos sonhos e em troca de imortalidade ele seria um assassino de pesadelos, que só o medo bastava, que por décadas funcionou, fazendo várias vítimas por onde passou, mas os adolescentes começaram a se esquecer dele e não ter mais medo de Fred Krueger. E sem saber quem ele era, ele não poderia mais voltar, ficando preso novamente no inferno. No entanto, ele conseguiu achar alguém, um ser tão poderoso quanto ele, que poderia fazê-lo voltar à vida e atormentar novamente o pesadelo das pessoas. E essa garota que depois do mergulho, que estava achando que seu namorado estava brincando com ela, percebeu que alguém mascarado queria pegá-la, correndo para a mata, mas não demorou muito para ele aparecer na sua frente e cravar ela na árvore com seu facão. No entanto, essa garota começou a falar com ele e assim mudar de face justamente as vítimas que ele fez em sua vida, fora sua mãe falando com Jason, dizendo que ele não poderia morrer e queria que ele fosse até Wall Street, pois os adolescentes precisavam aprender uma lição. Assim, seu coração começou a bater novamente e Jason Voorhees voltou à vida, sedento para fazer mais vítimas. Porém, o que ele não sabia é que ele estava sonhando e não se passava de um plano de Fred Krueger que invadiu o seu sonho. Tá ligado, irmão? Ok, agora na Elm Street 1428, três amigas, Gibby, Lori e Kia, estavam conversando bobeiras, mal sabendo que Jason estava do lado de fora. Mas o namorado de Gibby chegou, o Trey, com seu amigo Blake, e não era isso o combinado, mas Kia queria que Lori esquecesse o passado e conhecesse alguém novo na sua vida. Só que estava meio difícil com esse tal de Blake, pelo jeito, e mais tarde as luzes começaram a falhar. Blake foi buscar algumas cervejas na geladeira e a porta estava aberta e o casal se divertindo no quarto em cima. Porém, depois que terminaram, Gibby foi tomar banho e foi aí que Jason apareceu do lado da cama e fez Trey virar uma peneira. E depois ainda fechou a cama com ele no meio e foi assim que Gibby achou seu namorado depois. Ficando desesperada e saindo correndo e gritando da casa, a sorte com o policial estava passando, o Scott Stubbs, e a polícia foi chamada para o local. No entanto, um dos tiras disse que era a mesma casa que alguns anos atrás Fred Krueger fez algumas vítimas, mas o xerife já o interrompeu e disse para ele nunca mais repetir aquele nome, pois era muito perigoso. Lori ficou com uma pulga atrás da orelha na delegacia sobre o nome que os policiais disseram e depois de falar com Scott, ela lembrou o primeiro nome, Fred, porém já percebeu que a delegacia ficou vazia. Começou a andar por ali ouvindo o choro de uma garota e ela estava sem os olhos, dizendo que o nome que ela estava tentando lembrar era Fred Krueger e ele estava voltando. Lori então teve outra visão agora na sua casa e outras três garotas brincando e cantando, só que dizendo que Fred Krueger estava atrás dela. Deus me defenderá. Blake estava chateado com a morte do seu melhor amigo, até brigando com seu pai por isso, e percebeu que tinha um arbusto se mexendo, e na sequência uma cabra na frente da casa dele, porém era Fred, que apareceu na rua e tentou atacá-lo, só que não estava forte o suficiente ainda, então deixaria Jason se divertir mais um pouco, e foi isso que ele fez com o pai de Blake e ele passando o facão sem piedade. E no hospital psiquiátrico de Westin Hills, Will Rollins, que conhecia Lori, viu no noticiário que falava justamente que a casa dela foi atacada e ficou desesperado para ir até lá, falando com seu amigo Mark que precisava sair do hospital. Porém, ele teve um plano de provocar os guardas do hospital para roubar as chaves e até que deu certo. E naquela noite chuvosa, escaparam de lá. Já o pai de Lori queria que ela dormisse, até colocando remédio no suco para isso, mas ela não aceitou. Disse que precisava sair daquela casa e ir para a escola rever suas amigas. E foi isso que ela fez. As garotas estavam preocupadas, pois Blake estava morto, esfaqueado com seu pai na sua casa, aumentando ainda mais o medo das garotas, e até tinha uma festa para elas irem e se distrair um pouco, mas Lori disse que não seria uma boa ideia, já que teve pesadelos horríveis com um cara chamado Fred, com um rosto desfigurado, e cantava uma canção dizendo que iria pegá-la. Nesse momento, Mark apareceu para colocar mais fogo no parquinho ainda, só que Will Rollins o interrompeu, e Lori viu que o amor de sua vida estava de volta, até desmaiando
por não acreditar que ele estava ali. Uai! Ela ficou na enfermaria e sua amiga Corey, impaciente para saber se ela estava bem ou não. Sentando e pegando uma revista, começou a ver coisas estranhas nas páginas até que Fred Krueger apareceu e arrancou seu nariz literalmente, percebendo que estava sonhando depois. Will e Mark não podiam ficar dando bobeira, pois a polícia estava na cola deles, e depois descobriram que o medo alimentava Fred Krueger. E Mark espalhou bastante disso naquela manhã na escola e iria se espalhar por toda aquela cidade, e o jeito era meter o pé dali. Mas o Will queria tirar Laurie daquele lugar e fizeram um trato, que pela manhã eles iriam embora. Ok, na festa dos adolescentes era no meio do milharal, um lugar perfeito para Jason fazer suas vítimas, e Laurie estava lá depois que saiu do hospital. Tinha um garoto que gostava dela, um tal de Linderman, mas Kira sempre tirava uma com a cara dele e ele ficava irritado com isso. E por ali a galera já tinha comentado sobre o tal de Fred Krueger, mas não sabiam certo quem ele era. Will encontrou Laurie na festa e começaram a conversar, e ela comentou sobre o tal de Fred e o terror que ela estava começando a sentir. Enquanto isso, Gib foi fumar no milharal e viu seu namorado morto chamar por ela. Com isso, foi atraída por sua voz até chegar em um silo, e lá ela ficou chamando pelo Trey. Mas na verdade era Fred Krueger, pois Gib estava sonhando. Ela ficou correndo desesperada pelo silo e Fred fazendo o seu terror. Enquanto isso, um dos adolescentes da festa queria aproveitar com a garota desacordada, e aí que está o problema, pois isso atraiu Jason, e aquela morte que seria de Fred foi roubada pelo mascarado, deixando Fred Krueger bastante irritado. Depois disso, foi a hora dele se divertir com os adolescentes, começando por dois que ele trombou no milharal, que um ele quebrou o pescoço e o outro até tentou jogar bebida alcoólica e fogo nele, mas não teve jeito. Ele saiu em chamas pelo milharal até pegar o rapaz, chegando na festa e passando o cerol fininho na molecada por ali. Laurie e Corey escaparam com Will, juntos com Lindemann e seu amigo Bill, mas foram para casa todo mundo. E assim que deixaram seus amigos, Laurie iria para casa. E Will contou por que ele realmente foi para o hospital, pois viu o pai de Laurie matar a mãe dela. Quando ele subiu na janela, como ele sempre fazia, viu ele atacar a mãe dela. Nesse momento, o pai de Laurie apareceu e tirou ela do furgão, e com isso tiveram uma discussão. Laurie então correu para casa e, depois de forçar o seu pai, descobriu que possivelmente ele estava mentindo para ela, pois ele era um dos médicos do hospital psiquiátrico, e foi por ele que o Will estava preso. Depois ainda queria que ela ficasse tomando remédio para dormir. Nessa, ela se trancou no quarto e fugiu da casa para escapar do seu pai meio estranho. Encontrando Will na rua, que de novo iriam atrás de Mark para ver o que fazer. Ele, por sua vez, teve um irmão que foi morto pelo Fred. O problema é que ele estava sonhando. E ali no banheiro, Fred começou a atormentá-lo com visões do seu irmão e sabia que ele não era real, mas não conseguia acordar. Will e Laurie chegaram na casa e Fred queimou as costas de Mark e depois deixou uma marca no seu rosto, pois assim queria deixar um recadinho para Laurie. Que loucura! O delegado acreditava que conseguiria pegar o tal assassino, só que o assistente xerife Scott, que não era daquela cidade, acreditava que um tal de Jason Voorhees estava de volta, mas o xerife disse para ele ficar de boca calada, pois senão o enviaria de volta por onde veio. Laurie e Will foram até a casa de Bill, onde Corey e Lindemann estavam, e ficaram cogitando quem era o grandalhão que apareceu na festa. E com isso o policial chegou, pois o furgão não era difícil de identificar, e contou sobre a história de Jason, que acreditava que era uma imitação, pois ele estava morto. Só que porém talvez tinha sido Fred que trouxe ele de volta, e para deixá-lo em paz, somente um sacrifício de um virgem, onde queriam fazer isso com Laurie, mas na verdade ela estava sonhando. E Fred apareceu novamente, e no sonho ela arrancou sua orelha. Só que assim que ela acordou, a orelha dele virou vermes, e como isso era possível, ninguém sabia. Porém, a única coisa que sabiam é que não poderiam sonhar, e no hospital psiquiátrico eles tomavam um remédio chamado Hipnocil, e isso inibia qualquer sonho. Só que precisavam do suficiente para todos ali, então tiveram um plano de ir até o hospital. Só que quando chegaram lá, Jason também estava querendo entrar, e o guarda da noite acabou sendo amassado por uma porta. Bill, apesar da situação, queria fumar no hospital e ficou para trás, e nessa loucura aí viu uma criatura estranha querendo fumar alguma coisa com ele, e depois desapareceu.
E quando foi atrás dele, viu pessoas em coma falando com ele para justamente jogar o hipnocil pelo ralo. Assim, a criatura entrou pela sua boca e Scott e Lindemann viram ele jogar o remédio fora. Porém, Jason também apareceu e com uma facada nos sistemas de segurança começou a tomar um choque. E de tabela pegou no assistente de xerife, que acabou morrendo. E em resumo, o garoto correu, Lori e os outros ainda procuravam o remédio, mas Fred teve um plano de aplicar o tranquilizante nele e assim que a galera escapou de Jason, Bill estava o esperando no corredor. Chegando perto, ele aplicou o tranquilizante e foi partido no meio. Porém, o tranquilizante funcionou e Jason desmaiou na frente deles. Hein? Ok, isso era para Fred atormentar Jason em seu sonho. E olha que Jason até cortou os braços de Fred, mas era o pesadelo dele e ele não morria, dando uma surra em Jason e dizendo que ali ele iria brincar com ele. Pois Fred tinha todo o controle de suas vítimas no seu sonho, e além de o esfaquear, cravar o facão em Jason, ficou jogando ele de um lado para o outro, como se fosse um pimbolim, e depois o amassando com um tonel, mas mesmo assim Jason se recusava em morrer, atacando Fred, mostrando que seria uma luta épica. No entanto, começou a vazar alguns canos d'água e isso impediu Jason de atacar o Fred, que percebeu que ele tinha medo de alguma coisa e com isso aumentou ainda mais o seu medo de água. Enquanto Will e os outros estavam levando ele para Crystal Lake, pois se Jason vencesse, já estaria em casa, que não faz muito sentido. Porém, Jason voltou a ser um garoto que morria de medo de água e Fred aproveitou para ir mais fundo na sua mente e descobrir seus segredos mais profundos. Só que na van estavam ficando sem tranquilizantes e Lori teve a ideia de ir buscar Fred de volta, aplicando o tranquilizante e deitando do lado de Jason. No sonho, ela foi parar no acampamento Crystal Lake e lá ela viu Jason sofrer bullying e os monitores nem aí para ele. Claro que Fred estava ali para dar mais uma atormentada e aplicaram o último tranquilizante no Jason. E no sonho era o momento que jogaram ele na água e Lori até tentou salvá-lo. Mas Fred apareceu e ainda puxou ele para baixo para se afogar e vendo que realmente ele estava se afogando, Lori até iria fazer uma respiração boca a boca nele. No entanto, era uma coisa bastante nojenta. Que nojo. Nessa ele acordou e sofreu um acidente e Jason foi ejetado do furgão. Com isso, ele sumiu no sonho de Fred, que ficou irritado com Lori e bem na hora dela acordar, não conseguiram fazer isso. E a garota ficou presa no pesadelo de Fred. Seus amigos até conseguiram chegar no Crystal Lake, só que Lori estava lá no pesadelo de Fred e todas as tentativas de acordar ela era em vão. E na cabana que entraram, não demorou muito para Jason entrar, quebrando a parede de madeira, já derrubando gasolina no chão e provocando um incêndio. Depois ele já tentou atacar, mas ficou preso com seu facão em uma mesa. Assim Will tentou puxar Lori para fora, que queimou seu braço. Ela acordou e levou Fred para o mundo real, dando de cara com seu inimigo agora, o Jason. Porém, esse mundo não era aquele de sonhos e Fred já levou uma baita surra merecida de Jason. Lindemann morreu por não aguentar os ferimentos e Colby, para salvar os seus amigos de Fred, ficou provocando ele, dizendo que ele não era tudo isso, mal sabendo que Jason estava atrás dela, que acabou atacando ela e a garota morreu. Lori e Will iriam escapar, mas Lori viu quem matou sua mãe foi Fred e não seu pai, e não iria embora enquanto não visse ele morto. Mas não seria uma tarefa fácil, pois apesar de Jason ser forte, Fred era esperto. Primeiro jogando nele cilindros de gás, que um acertou em cheio, e depois vários ferros de construção, deixando ele preso no chão. E na sequência jogou outro tonel em cima dele para judiar ainda mais de Jason. E depois ainda queria amassá-lo com um carrinho cheio de areia, mas o carrinho ficou preso. Consequentemente, Fred caiu e os dois novamente começaram a brigar, até que finalmente esse carrinho se soltou e os dois foram lançados para o deck do Crystal Lake. Só que quem levou a pior nessa foi Fred, levando uma baita surra de novo de Jason. Só que nesse momento ele conseguiu cortar os dedos de Jason. E agora o jogo virou e quem sofreu foi Jason. Mas Lori aproveitou para jogar gasolina no deck e tacar fogo e mandar o Fred para o inferno, pois ali estava cheio de cilindros e já que os dois estavam numa briga sem fim, quando explodiu, foram jogados para o lago. Só que assim que Lori e Will saíram da água, Fred ainda estava vivo.
vivo. Só que Jason também, cravando o próprio braço dele no peito de Fred. E para finalizar, Laurie teve sua vingança, arrancando a cabeça dele e jogando no lago. Pelo que parece, Jason estava bem avariado e também ficou ali, e Laurie e Will foram os últimos sobreviventes desse massacre. Só que de manhã Jason saiu das águas, terminando o filme com uma piscadinha da cabeça de Fred Krueger. E esse foi Fred vs Jason, filme de 2003, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis! Fui!